Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos à nossa leitura de hoje. Vamos ler 2 Reis 9 e 10 e também o capítulo 19 de Provérbios. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, seja engrandecido, seja exaltado. O Senhor é um Deus grandioso, maravilhoso, bondoso, justo, santo. E nós, ó Deus, somos criaturas imperfeitas, ó Pai, somos pecadores e precisamos da luz da Tua Palavra, da direção que o Senhor nos dá através dela. Abençoa-nos, ó Deus, nos torna mais parecidos com Jesus, nos faz, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 9, Jeú é ungido rei sobre Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Prepare-se, leve com você este vaso de azeite, vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver, peça que ele se levante do meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: Assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. Então Eliseu manda um discípulo dos profetas ir lá ungir dentro de um quartinho fechado Jeú e sair correndo fugindo. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães dos exércitos estavam reunidos. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: Para qual de nós? O rapaz respondeu: Para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu o ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a sepulte. Então o rapaz chega, fala para Jeú e dá o recado. Ele deve por fim à casa de Acabe, como aconteceu com a casa de Jeroboão, por conta de todo o mal que Acabe e Jezabel fizeram. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeú saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: Está tudo bem? Por que esse louco veio falar com você? Ele respondeu: Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: É mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Jeú disse: Assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Eles acabaram de falar que o cara era louco. Mas agora, quando ele falou: Olha, ele me disse que eu vou ser rei, aí eles já tiram os mantos, já põem no chão para o Jeú passar por cima dele e começa a tocar a trombeta e gritar que ele era rei. Estranho, né? Mas é exatamente isso que acontece. Jeú é alçado aí a posição de rei naquele contexto. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Lembra que Jorão ainda era o rei em Israel. Ora, Jorão tinha estado em Ramote Gileade, ele e todo Israel, para defendê-la de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou a Jezreel para se curar dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse aos demais capitães do exército:
Se é da vontade de vocês que ninguém saia escondido da cidade para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu num carro de guerra e foi para Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, rei de Judá, tinha ido visitar Jorão. A sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Jeú que se aproximava e disse: Vejo uma tropa. Jorão disse: Chame um cavaleiro e diga que vá ao encontro deles para perguntar: Vocês vêm em paz? O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em paz? Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas não está voltando. Então o rei Jorão mandou outro cavaleiro. Quando ele chegou até eles, disse: Assim diz o rei: Vocês vêm em paz? E Jeú respondeu: O que você tem a ver com a paz? Passe para trás de mim. A sentinela deu aviso, dizendo: Também este chegou até eles, mas não está voltando. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque ele está guiando como um louco. Jorão disse: Preparem o meu carro de guerra. E eles o prepararam. Jorão, rei de Israel, saiu e Acasias, rei de Judá, foi com ele. Então veja, nesse período estava tendo muita aliança entre o rei de Israel e o rei de Judá. Eles foram juntos, cada um em seu carro de guerra. Foram ao encontro de Jeú e acharam no campo de Nabote o jezreelita. Ao ver Jeú, o rei Jorão perguntou: Jeú, você veio em paz? Ele respondeu: Que paz? Se ainda continuam as prostituições de sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: É uma traição, Acasias! Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. Então imagina aqui, né, em alguma parte aí da, do aparato de proteção dele, ele atingiu o arco e essa flecha atingiu o Jorão naquele espacinho. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto no seu carro de guerra. Então Jeú disse a Abidacar, seu capitão: Levante-o e jogue-o no campo que era de Nabote, o jezreelita. Lembre-se de que quando eu e você juntos vínhamos andando a cavalo atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus pronunciou contra ele esta sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue de seus filhos, diz o Senhor, assim neste campo eu darei a retribuição que você merece, diz o Senhor. Agora, pois, pegue-o e jogue-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã, mas Jeú o perseguiu e disse: Matem também a este. E eles o atingiram dentro do carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibleão. Acasias fugiu para Megido, onde morreu. Os servos dele o levaram num carro para Jerusalém e o sepultaram no túmulo junto a seus pais, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar sobre Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Então, no fim, os dois reis, o de Israel e o de Judá, acabam morrendo provavelmente no mesmo dia. Jeú chegou a Jezreel e Jezabel ficou sabendo disso. Então ela se pintou em volta dos olhos, imagina aquela pintura preta, não sei se era preta, mas enfim, alguma pintura nos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: Correu tudo bem com Zimri, o assassino do seu senhor? E Jeú ergueu o rosto, olhou para a janela e perguntou: Quem está do meu lado? Quem? E 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então ele disse: Joguem-na pela janela. E eles a jogaram. O sangue dela salpicou a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Jeú entrou no palácio
comeu e bebeu. Depois disse: tomem conta daquela maldita e sepultem o corpo, porque ela é filha de rei. Mas os que foram sepultá-la não acharam nada. Não acharam dela nada mais do que a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú. E ele disse: esta é a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre a terra no campo de Jezreel, de maneira que ninguém poderá dizer: esta é Jezabel. Então, esse capítulo mostra aí a ascensão de Jeú, cumprindo exatamente a palavra de Deus a respeito da família de Acabe e seu filho Jorão e a Jezabel, que ainda estava viva também. Então, Deus trará mais cedo ou mais tarde a punição devida àqueles que andam desordenadamente, que levam seu povo ao pecado. Né? E aí vem o capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar até vocês, pois estão com vocês os filhos de seu senhor, o rei, bem como os carros de guerra, os cavalos, a cidade fortificada e as armas, escolham o melhor e mais capaz dos filhos de seu senhor, ponham-no sobre o trono de seu pai e lutem pela casa de seu senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como poderemos nós fazê-lo? Então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: somos os seus servos e faremos tudo o que o Senhor nos ordenar. A ninguém constituiremos rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú lhes escreveu outra carta, dizendo: se vocês estão do meu lado e querem obedecer-me, então peguem as cabeças dos filhos do rei, seu senhor, e amanhã a essas horas venham a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os homens importantes da cidade que os criavam. Quando receberam a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 homens, e puseram as cabeças deles em cestos, que enviaram a Jeú em Jezreel. Um mensageiro foi até Jeú e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E Jeú disse: ponham as cabeças em 2 montões, à entrada do portão, até pela manhã. Pela manhã, Jeú saiu, parou e disse a todo o povo: vocês não têm culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Portanto, saibam agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou, por meio do seu servo Elias. Então Jeú matou todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens importantes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não sobrar nem sequer um deles. Depois ele se levantou e partiu rumo a Samaria. No caminho, quando estava em Bet-Eked dos pastores, Jeú encontrou parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo saudar os filhos do rei e os filhos da rainha mãe. Então Jeú disse: prendam-nos vivos. Eles o prenderam e os mataram junto ao poço de Bet-Eked. Eram 42 homens e nenhum deles escapou com vida. Então Jeú está sendo assim, foi colocado por Deus mesmo para trazer juízo sobre a casa de Acabe. Um reinado extremamente promíscuo, idólatra, enfim, todo mundo, todos conhecidos, tudo, limpar tudo, para não sobrar ninguém. Jeú saiu dali e encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao encontro dele. Jeú saudou-o e lhe perguntou: você tem o coração sincero para comigo, assim como o meu coração é sincero para com você? Jonadab respondeu: tenho. Então Jeú disse: se é assim,
me dê a sua mão. E Jonadab deu-lhe a mão. Jeú o fez subir na sua carruagem e lhe disse: Venha comigo e você verá o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou na sua carruagem. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da casa de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor tinha anunciado a Elias. Jeú reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Olha o que Jeú vai fazer, gente. Essa história também é impressionante. Ele chegou lá, então ele reuniu todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém, o servirá muito. Por isso, tragam agora a minha presença todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Venham, que não falte nenhum, pois tenho um grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar será morto. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, olha só a inteligência do cara, para destruir os adoradores de Baal. E depois Jeú disse: proclamem uma reunião solene em honra a Baal. E a proclamação foi feita. Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal e não ficou um só que não viesse. Entraram no templo de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então Jeú disse ao encarregado das vestimentas: tragam vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe vestimentas para eles. Depois disso, Jeú entrou com Jonadab, filho de Recabe, no templo de Baal, e disse aos adoradores de Baal: olhem bem e assegurem-se de que não se encontra aqui entre vocês nenhum dos servos do Senhor, de Yahvé, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e holocaustos, Jeú colocou do lado de fora 80 homens e lhes disse: se escapar algum dos homens que eu entregar nas mãos de vocês, aquele que o deixou escapar pagará por isso com a sua própria vida. Logo que acabou de oferecer o holocausto, Jeú ordenou aos guardas e aos capitães: entrem e matem todos. Não deixem nem que nenhum escape. E eles os mataram a fio de espada. Os guardas e os capitães os lançaram fora. Depois entraram no mais interior do templo de Baal, tiraram as colunas que estavam no templo de Baal e as queimaram. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina que existe até o dia de hoje. Assim, Jeú acabou com o culto a Baal em Israel. Mas Jeú não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso o Senhor disse a Jeú: visto que você fez bem em realizar o que é reto aos meus olhos, e fez com a casa de Acabe segundo tudo que era do meu propósito, os seus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se afastou dos pecados que Jeroboão levou Israel a cometer. Então ele fez muitas coisas certas, ele obedeceu a Deus em muitas coisas, mas ele não teve o seu coração completo voltado ao Senhor e à lei de Deus. A morte de Jeú. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir os limites de Israel. O rei Hazael conquistou todo o território desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Quanto aos demais atos de Jeú e a tudo o que fez, e a todo o seu poder, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel? Jeú morreu e foi sepultado em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Jeú reinou sobre Israel em Samaria 28 anos. Muito bem, e aí o próximo capítulo vai voltar a cena para Judá. E agora vamos ler Provérbios 19.
Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios, que é um tolo. Não é bom agir sem pensar? Quem se precipita acaba pecando. A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. Na riqueza, os amigos se multiplicam, mas o pobre, até o seu único amigo o abandona. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. São os irmãos do pobre, se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Quem adquire sabedoria ama a sua alma. O que conserva o entendimento acha o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não fica bem viver no luxo, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. O bom senso leva a pessoa a controlar sua ira, e a sua glória é perdoar as ofensas. A indignação do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. Um filho tolo é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta é como uma goteira que não para. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará fome. Quem guarda o mandamento, guarda sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morrerá. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Corrija o seu filho enquanto há esperança, mas não se exceda a ponto de matá-lo. Aquele que se deixa levar pela ira terá de sofrer o castigo, porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Ouça os conselhos e receba a instrução, para que você seja sábio a partir de agora. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O que torna alguém agradável é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Castigue o zombador e o ingênuo aprenderá a prudência. Repreenda o sábio e ele crescerá no conhecimento. Quem maltrata o seu pai ou manda embora sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. A testemunha depravada zomba da justiça, e a boca dos ímpios devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os zombadores e os açoites para as costas dos justos. Muito bem. E assim terminou a leitura de hoje de Provérbios. 169º dia, hein? Bom, esse vídeo vai para o YouTube na segunda-feira, dia 12, 13, 14 de agosto, ok? Um forte abraço então e até mais, se Deus quiser.